Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Joyce Hasselman, ao vivo com vocês. Eu marquei ontem aqui uma retrospectiva para a gente conversar um pouquinho sobre os fatos, né, de 2016. Uau, que ano esse de 2016, um ano que marcou o Brasil em diversos pontos, mais especialmente aí na política, na economia, na mudança, né, da política, na mudança de um projeto político e, claro, o Lava Jato, que chegou aí para coroar, né, definitivamente 2016, colocando corruptos e corruptores na cadeia. Eu fiz até uma lista aqui de assuntos para a gente conversar, porque é muita coisa, né, para não correr o risco de eu me esquecer de nada, né? O ano de 2016, ou os impactos de 2016, na verdade, começaram no final de 2015, com a eleição de Eduardo Cunha. Vou comentar isso com você já já, mas vai compartilhando aí, pessoal, vai compartilhando o vídeo pra gente conversar sobre todos os fatos. Se você esqueceu de alguma coisa aí desse ano, eu vou relembrar para você, claro, contando os bastidores. Você sabe que eu participei ativamente, né, do impeachment de Dilma Rousseff, né, não só nas ruas, nas manifestações, viajando o Brasil, exigindo aí o fim desse projeto criminoso de poder, mas diretamente, né, trabalhando com informações, municiando com informações, não só o Brasil, mas aqueles que estavam fazendo, né, os pedidos de impeachment, apoiando Janaína Pascoal, o Hélio Bicudo, né, para que, de uma vez por todas, Dilma Rousseff fosse retirada aí do poder e com ela a corja toda petista, né? Mas o que a gente tem aí, né, de dados para esse ano? Primeiro eu vou explicar para você como é que vai ser, tá, gente, essa retrospectiva. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, então eu vou fazer os primeiros 15 minutos, a gente vai falar sobre alguns assuntos, depois vou fazer mais 15 minutos, vamos falar de outros assuntos e depois mais 15 minutos para falar de outros assuntos, né? Para que não seja uma retrospectiva muito longa. Então tem gente que quer saber mais sobre o impeachment, outros querem saber mais sobre a Lava Jato, outros querem saber sobre as manifestações, outros querem saber de tudo, então eu vou falar de tudo, né, com você. Você pode ir mandando também perguntas. Olha, pessoal desejando aí um feliz 2017, feliz 2017, obrigada, gente, obrigada. Tem gente xingando o PT aqui e muita gente falando aqui do hashtag Somos Todos Joyce. Obrigada, viu, gente? Ontem no Twitter, eu não vi como é que tá hoje, mas ontem no Twitter estava aí nos top trends, né, o hashtag Somos Todos Joyce. Muita gente me apoiando por conta das ameaças que eu tô recebendo, e eu e minha família, e eu agradeço demais vocês, viu? Porque a grande imprensa, né, tá preocupada com fofoca, né? Se o bumbum não sei de quem apareceu, se a calcinha não sei de quem foi mostrada, se o jogador de futebol, né, pulou a cerca. É isso que a grande imprensa tá preocupada, né? E se fosse em qualquer outro lugar do mundo, aliás, a gente dos Estados Unidos tem me procurado para saber como é que tá esse processo de ameaça, essa coisa toda, e aqui no Brasil, né, a grande imprensa está interessada em nada, em mamar no dinheiro público, em escrever besteira, né, inventar algumas coisinhas e acabou, né? Mas vamos lá, gente, aos assuntos. Impeachment de Dilma Rousseff estará na nossa retrospectiva, claro, porque o grande assunto de 2016 é o impeachment da Dilma Rousseff, o desespero, né, que cercou aí o PT a ponto de Lula ser lançado aí ministro da Casa Civil, ministro que caiu mais rápido aí da história, o Eduardo Cunha, né, a ascensão e a queda de Eduardo Cunha, uma queda assim daquelas, né, de se arrebentar, ele tá atrás das grades. A maior delação do mundo, da história do mundo, que é a delação da Odebrecht, esse também vai estar entre os nossos assuntos. O Sérgio Moro, né, o grande protagonista da Lava Jato, se tornou um herói nacional, levando a Lava Jato aí em frente. E o Deltan Dallagnol, que se tornou o procurador do ano, né, um dos homens mais sérios aí do Ministério Público. O choco na cara que o Congresso deu, ou não, né, os chocos na cara que o Congresso deu no Brasil, espancando o Brasil. Inclusive aí a Câmara, né, nas 10 medidas contra a corrupção, que acabou fazendo um pacote totalmente deturpado daquilo que nós de fato queríamos. O STF, que envergonhou o nosso Brasil, né, fez assim, rasgou a Constituição várias vezes, né, jogou na nossa cara a Constituição. E as eleições, né, de 2016, né, gente, as eleições que foram na prática uma resposta do povo brasileiro à turma do PT, né, uma pancada em cima do PT, tomou uma surra nas urnas, em especial aí em São Paulo, onde João Dória acabou sendo eleito no primeiro turno, né, e o governo Temer, que começou daquele jeito meio pra lá, meio pra cá, né, meio bipolar, falando em corte de gastos, né, mas ao mesmo tempo autorizando reajuste, especialmente pro judiciário, aquela coisa toda.
É o governo Temer que passou aí por alguns escândalos, inclusive o escândalo que mais chamou a atenção do Brasil, que é o escândalo aí envolvendo o Gedel Vieira Lima, aquele caso do Marcelo Calero, do apartamento em Salvador, do prédio, né, dele pressionar, segundo o Calero, para que houvesse aí a liberação, né, de uma licença, né, e aí acabou que o Gedel, grande amigo de Michel Temer, caiu no meio desse processo. Tomar uma aguinha aqui. Tô com o ar-condicionado ligado porque tá um barulho, tá um calor danado, né? E o tempo fica um pouquinho mais seco com o ar-condicionado. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com o grande assunto, né? Que é o impeachment de Dilma Rousseff. Mas para que a gente chegue ao impeachment de Dilma Rousseff, a gente tem que voltar um pouquinho lá para 2015, finalzinho de 2015, dia 2 de dezembro de 2015, quando o Eduardo Cunha acabou recebendo, né, o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Vocês se lembram o quanto houve de pressão para que isso acontecesse, né? Porque ele não se mexia, né? Era aquela coisa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, né? E, enfim, acabou se mexendo aos 48 do segundo tempo e aceitou aí o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, um pedido de impeachment assinado por Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior. Eu acompanhei tudo muito de perto, vocês se lembram, entrevistei a Janaína várias vezes, estava ali com ela o tempo todo, o pessoal do Tribunal de Contas também acompanhando muito de perto, o Júlio Marcelo, né, trazendo as informações que foram base do pedido do impeachment de Dilma Rousseff, e o Eduardo Cunha, depois de uma queda de braço com o PT, uma queda de braço que começou na eleição, lá no começo de 2015, quando ele deu uma surra no candidato do PT, ganhou a presidência da Câmara e virou aí o algoz, né, de Dilma Rousseff, né? Quando Eduardo Cunha começou também a ser, né, denunciado, né, o PT, né, tentando puxar o tapete dele, houve lá pelas tantas uma tentativa de acordo, né? Tipo, o PT vai lá e salva, não caça o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, e ao mesmo tempo ele não recebe pedido de impeachment. Só que os acordos não funcionaram e Eduardo Cunha, debaixo de pressão, recebeu o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e isso acabou mudando a história do Brasil, né? Não fosse a coragem, né, do Eduardo Cunha, que é bandido, que tá preso, que tá aquela coisa toda, mas que perto do Lula é batedor de carteira, tá, gente? Perto do Lula é batedor de carteira, o Eduardo Cunha, né? Não é o chefe da maior máfia do mundo, não. O Lula é o maior bandido da história do Brasil. Pois bem, em 2015, finalzinho, ele recebeu esse pedido de impeachment, então 2016 começou para Dilma Rousseff já com uma espada na cabeça dela. E essa espada na cabeça de Dilma Rousseff levou o PT ao desespero, a um completo desespero. Tanto que lá pelas tantas, você se lembra disso, o que Dilma Rousseff fez, né? Já com o Congresso totalmente contra o PT, contra Dilma, sabendo que a população estava contra, eu já vou falar das manifestações, né? O Brasil contra Dilma, a popularidade dela abaixo da linha da miséria, não tinha popularidade nenhuma, mas o Congresso já mandando ela as favas, até porque ela nunca respeitou o Congresso Nacional, não que ele merecesse respeito, né, mas vindo de Dilma Rousseff, que é uma anta completa, né, uma anta, aliás, nem sei, eu tenho medo, da verdade, de ofender a anta, né, desculpem, antas, né, eu não vou ofender as antas. Se tem alguém da Sociedade Protetora dos Animais aí me acompanhando, eu peço desculpa, porque eu não quero ser aí, né, indiciada por ofensa à anta, né, mas a Dilma Rousseff é a pior presidente da história do Brasil, a mais odiada, né, a mais detestada, a mais incompetente, né, uma criatura odiosa, né, ela rompeu, implodiu as poucas pontes que ainda havia entre o Palácio e o Congresso, e com isso ficou impossível governar, né? E aí o impeachment de Dilma Rousseff andou. Mesmo assim, lá se foram 9 meses de muita pressão para que o Congresso fizesse o dever de casa e desse um pé nos fundilhos do PT de uma vez por todas, né? Teve muita pressão e a maior pressão veio das ruas, né? A maior pressão veio das ruas. Você se lembra? Eu falei do desespero do PT, esqueci uma informação importante, né? Você se lembra que o desespero da Dilma era tão grande, já com as relações com o Congresso todas implodidas e com a possibilidade, né, da prisão do Lula, Lula que inclusive está também na nossa retrospectiva, já eu falo dele. Você se lembra que ela nomeou o Lula, o ministro da Casa Civil?
Ela colocou Lula na Casa Civil, debochando de todo o Brasil, debochando de todo o país e mais, debochando do judiciário. Com medo de Lula ser preso pelo Sérgio Moro, e de uma vez por todas essa prisão implodir o Partido dos Trabalhadores, ele com medo de ser preso e ela com medo de perder o cargo e da implosão do PT, colocou ilegalmente Lula na Casa Civil para obstruir a justiça, para que Lula tivesse foro privilegiado e para que Sérgio Moro não tivesse a caneta, para de uma vez por todas despachar Lula para cadeia, Ele ficou no cargo muito pouco tempo, acho que foram 40 minutos, gente? Foi assim uma coisa pabuf, rapidamente, porque o Gilmar Mendes foi lá, depois que os áudios em que Lula e Dilma negociavam, esses dois safados, negociavam o cargo para que ele não fosse preso. Esses áudios, o Lula estava grampeado no processo de investigação, esses áudios foram publicizados, o Sérgio Moro tirou o sigilo dos áudios e por conta dessa decisão de Moro, acertadíssima, com base no princípio da publicidade, Nós, cidadãos, temos o direito de saber o que essa corja está fazendo com o nosso dinheiro e com os cargos públicos, que na prática deveriam ser, de mando nosso, quer dizer, a gente põe, a gente tira, mas essa gente faz tudo ao contrário, Então, isso veio, foi publicizado e logo depois dessa publicidade, que virou um escândalo nacional e mundial, o Gilmar Mendes foi lá e suspendeu a nomeação de Lula. Então Lula chegou e já caiu, Foi o ministro miojo. Subiu e já desceu, rapidinho, e aí com isso, logo na sequência também teve a questão da condução coercitiva, do ex-presidente Lula, Lula que é réu hoje 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes réu, e aí o impeachment de Dilma começou a andar de uma vez por todas e muito municiado pelas informações aí da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato que chegou para de uma vez por todas escancarar o processo de corrupção no Brasil, um processo de corrupção que foi mas em muito inflado pelo PT. O PT é o partido mais profissional da história do mundo quando o assunto é corrupção. Nós sabemos que todos eles são pilantras, a maioria dos partidos aí está envolvida até o nariz, com corrupção, mas o PT está no topo da corrupção, O PT é o partido mais corrupto da história e mais profissional quando o assunto é corrupção, E justamente as informações da Lava Jato e também, as manifestações do povo saindo às ruas, que deram força para que o impeachment andasse, que fizeram com que o Congresso se dobrasse à vontade popular. Mas esses assuntos eu vou comentar com vocês no próximo bloco, que vai ser exatamente daqui 1 minutinho. Então, não sai daí não, reconecte comigo para a gente falar aqui sobre os outros assuntos no próximo bloco.